Presta atenção nesse vídeo que nós recebemos de um internauta. As imagens mostram um motociclista transportando uma mulher e uma criança, ou seja, 3 pessoas em uma moto e a criança sem capacete. Infelizmente, isso é muito comum, né? Principalmente no interior, né? De acordo com o internauta, as imagens foram feitas próximo ao conjunto Antônio Lins, em Rio Largo. Está vendo as imagens aí? A gente sabe que o transporte, né, por moto, né, um transporte mais barato, né, as pessoas têm mais acesso à moto. Às vezes tem uma família toda, não cabe todo mundo na moto. E aí dá um jeitinho de levar até ali. Mas é nesse jeitinho que pode acontecer um acidente, e às vezes fatal. Imagina, uma criança dessa cai, acontece uma colisão lateral, frontal, enfim, na traseira também, né? Porque um carro pode bater, um outro veículo bater nessa traseira dessa moto e todos voarem. Quem está sem capacete é quem está mais sujeito a ter consequências graves, até mesmo a morte. Muitos acidentes de moto acontecem por conta disso. Sobre esse tipo de imprudência, que infelizmente, repito, é muito comum, né? Não só no interior, em Maceió também, mas assim, no interior, como tem maior volume de motos, por exemplo, Arapiraca é a cidade do estado que tem mais motos emplacadas, né? Mesmo assim, muitas pessoas não usam exatamente o capacete. A gente fala agora com a Endira Soares, ela é coordenadora do Plano de Segurança Viária para Motociclistas do Detran Alagoas. Está com a gente aqui pela internet. Deixa eu dar boa noite. Edira, tudo bem? Boa noite, bem-vinda aqui à Cidade. Edira, desculpe. Tudo bem. Boa noite. Em nome do Detran de Alagoas, eu agradeço o convite para falar um pouco, né, sobre esse vídeo que mostra como muitas vezes os pais não percebem o risco, né, a que expõem seus filhos no trânsito. É muito comum, como você falou, Edson, o uso da motocicleta por ser realmente um veículo de baixo custo, de grande mobilidade, e em muitas regiões do nosso estado, o transporte público ainda é muito insuficiente, e as famílias acabam adotando a motocicleta e a motocicleta acaba sendo o veículo da família. E, por conta disso, acaba se levando, primeiro, mais pessoas do que o veículo foi feito para transportar. Uma motocicleta só deve ser conduzida por 2 pessoas e 2 adultos. Crianças, com a alteração do Código de Trânsito, que vai passar a vigorar a partir de abril desse ano, a partir de 10 anos apenas. E quando você tem 2 adultos com uma criança entre eles, se houver um choque, se houver uma colisão, só o peso, além da velocidade, o peso desses corpos em cima da criança a expõe a risco, e risco muitas vezes de morte. Nós temos um estudo que foi feito em 2020, denominado Recortes de Trânsito, onde nós mapeamos notícias de acidentes que aconteceram de janeiro a junho de 2020. E nesses acidentes, em 2 acidentes com motocicleta, nessa mesma situação, com a criança entre 2 adultos, as crianças vieram a óbito. Pois é, porque são as mais frágeis, né, Edira? A gente está vendo a imagem e eu me imaginando, a criança, veja que a mãe, eu não sei se a mãe, enfim, a mulher que está segurando a criança, segura, né, aperta a criança, deve ser uma criança pequena, inclusive, mas totalmente desprotegida. E o pior, a própria mulher também fica desequilibrada, porque ela está segurando a criança, não está segurando em nada, ou seja, não está segurando na moto, não está segurando exatamente no piloto, quem está pilotando a moto. Então, você é um risco para as 2 pessoas, né? A criança mais frágil, obviamente, mas também o adulto também está em risco, ou seja, um desequilíbrio ali pode ocasionar um acidente mais grave. Sim, porque com a motocicleta, né, o corpo está todo exposto, qualquer choque, qualquer colisão, tá, então se torna muito mais grave. Então, o que a gente sempre orienta, né, nas escolas, no trabalho nas escolas e também com os pais, é que percebam esse risco, porque um pai, ele só quer o melhor para o filho, ele não vai expor seu filho no local alto para que ele não possa cair, ele não vai expor seu filho próximo à rede elétrica para que ele não venha tomar o choque. E no trânsito parece que esse risco, pelas vezes a necessidade de deslocamento, faz com que esse risco não seja percebido ou não seja colocado como importante. Mas é um risco que deve sim ser levado em consideração, quem está nos assistindo,
Pergunte por que você está levando o seu filho nessas condições para se deslocar, e se não há outro meio de se fazer isso, buscar na sua comunidade, buscar nas associações organizadas, para que no ambiente onde você vive tenha outras formas de deslocamento para as crianças, até que se chegue numa idade em que seja possível conduzir a motocicleta em segurança. Pois é, a gente preocupa, né? Espero que eles tenham chegado bem ao destino, mas, claro, a gente deixa esse alerta porque é muito importante. Muitos pais, como você falou, né? Às vezes os pais ficam preocupados com outros itens e às vezes quando coloca dentro de um carro ou no veículo, né? No carro, por exemplo, não coloca a cadeirinha, é besteira, não tem problema, é daqui para ali, é rapidinho, né? Não coloca o cinto, enfim, são coisas que se você parar para pensar, isso pode ser exatamente o divisor de águas entre salvar uma vida ou a pessoa morrer num acidente, a criança, no caso, né? Exatamente. Todo o trabalho educativo é feito para que as pessoas percebam isso antes que venha acontecer com ela ou com alguém da família um acidente grave, aí você pode perder uma vida por algo que podia ser evitado. E sobre o número de acidentes em Alagoas, é um número bem considerável, essa questão dos motociclistas, não é, Indira? Sim. O plano, inclusive, ele foi criado por este motivo. A cidade piloto é Arapiraca, por ter uma frota muito grande, né? Não só Arapiraca, mas todo o agreste alagoano, e é muito comum também, não só aqui no estado, mas no Brasil, né? As populações de baixa renda, e principalmente os jovens, optaram por esse veículo, pelo baixo custo, por melhorar a mobilidade, mas não tem a questão da segurança que deve ser observado. Então, o plano foi criado com essa intenção de aproximar essas pessoas que escolheram a motocicleta para que elas percebam os riscos e que se preparem para estar no trânsito utilizando a motocicleta. Então, o processo de formação de condutores é muito importante. Os pais aguardarem que os seus filhos tenham a idade adequada e a preparação adequada para conduzir uma motocicleta, porque ainda há nas operações de fiscalização mais de 20% de inabilitados, muitas pessoas também sem a utilização do equipamento de segurança vital, que é o capacete. Então, são cuidados básicos que evitam acidentes e evitam a gravidade desses acidentes. Se ele ocorrer e você estiver em baixa velocidade, se você estiver utilizando o capacete, a probabilidade de você não ter uma lesão grave se torna muito maior. É verdade, dicas importantes, né? Uma lembrança importante para você que é pai, para você que é mãe, né? Que não repita cenas como essa, né? A gente sabe, como nós já destacamos aqui, às vezes não há outro meio de locomoção, mas assim, entre não ter um meio ou de repente ir de ônibus, uma van, um coletivo e ir dessa forma, né? É melhor sempre a outra opção para evitar que haja um acidente mais grave. Muito obrigado pela sua participação, Indira. Em nome do Detran, eu que agradeço.